Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton voltando aí para a gente continuar a nossa jornada sobre Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, voltada aí para o seu edital de processo seletivo de contrato temporário, professor substituto aqui do Distrito Federal. Quero te chamar a atenção porque o contrato temporário, o processo seletivo agora de 2025, ele cobrou não todo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ele cobrou só a parte do direito à educação, dentro dos direitos fundamentais que integram as leis, que integram ali os direitos da pessoa com deficiência. Posto isso, a gente vai fazer uma aula baseada no edital, claro, para você não ficar estudando questões e informações que não são necessárias para você fazer uma boa prova. Para isso, eu irei fazer por meio de mapas mentais. A gente vai mudar um pouquinho a nossa estrutura e eu vou trabalhar por meio de mapas mentais essa parte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para começar, quando eu falo de pessoa com deficiência, eu tenho que partir da premissa que eu não vou usar mais termos como portador de deficiência, pessoa com necessidades especiais, eu vou usar a nomenclatura, a terminologia que o Estatuto utiliza para a gente, que é a pessoa com deficiência, aquela que tem um impedimento de longo prazo, que em contato com uma ou mais barreiras vem a impossibilitar a fruição dos seus direitos em igualdade de condições com os demais. Isso está no artigo 2º da lei, não está no edital, então pode ficar tranquilo. Então vamos direto para o edital. E o edital de vocês, ele vem, cobra a nossa lei, né, o nosso estatuto, que é justamente a Lei 13.146, e pensando nisso, a gente trabalha por meio de mapas mentais e eu vou te apresentar o nosso mapa mental. Eu vou partir dessa ideia aqui com vocês. O que eu vou ter? Então, quando eu falo do estatuto, então veja que o edital, ele pediu direito à educação da pessoa com deficiência. Começa no artigo 27 e vai até o artigo 30. Dentro dessa ideia, eu separei com vocês algumas normas dentro dessa ideia toda, e eu vou trabalhar o artigo 27, tá aqui o artigo 27, vou trabalhar o artigo 28, que fala sobre as obrigações e implementações do poder público, o artigo 28, parágrafo 1º, que é bem interessante, que fala sobre regras para as instituições privadas, a questão referente a intérprete de Libras, artigo 28, parágrafo 2º, cai pra caramba, você vai ver o tanto que isso aí cai. E aqui o artigo 30, quando a gente fala sobre processos seletivos. Bem legal, vai ser interessante, vai ser importante a gente trabalhar junto. Vou vir para cá e vou começar com o artigo 27. O artigo 27, ele fala sobre princípios e fundamentos. Esses princípios e fundamentos eu separei em alguns tópicos, começando com a base constitucional. Então, quando eu falo de direito da pessoa com deficiência, o artigo 27 ele se refere muito a questões de direito constitucional. E lá, a ideia central, tudo vai girar em torno disso aqui, ó. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis. Parta desse pressuposto para fazer uma boa prova. Está ali trabalhando questões, trabalhando o nosso estatuto. Tenha em mente que eu estou falando de um estatuto de inclusão. Então, o ensino, aqui não há que se falar de um ensino de segregação, mas sim um modelo inclusivo. O ensino regular é regra, mas é um ensino regular com acessibilidade, para que a pessoa com deficiência possa estar inclusa dentro desse sistema por meio de normas de acessibilidade, retirando barreiras, retirando ali obstáculos que possam impedir a PCD de ter um ensino de qualidade, de ter ali acesso ao próprio direito à educação. Essa regra é uma regra geral. Ela vale para a educação, ela vale para o trabalho, vale para o transporte, vale para a moradia. Eu tenho várias ações no intuito de trazer a igualdade, de trazer uma inclusão da PCD. Aqui não é diferente. Quando eu falo de sistema educacional, eu parto da regra, do princípio do sistema educacional inclusivo em todas as áreas. E o aprendizado, ele vai ser ao longo de toda a vida. Então, esses são os dois pilares que a própria Constituição, o próprio texto constitucional, ele traz e é reproduzido aqui no artigo 27. Feito isso, então eu já sei que eu tenho um sistema inclusivo. E eu tenho que entender quais os objetivos dessa norma. E aí, quando eu falo de objetivos, eu tenho aqui artigo 27, tá? Objetivos, jogo para cá, e os objetivos são alcançar máximo desenvolvimento possível,
e trazer talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, todas elas estão dentro dessa estrutura, opa, que eu voltei aqui, né? Então, toda essa abordagem, ela tem que estar dentro desses talentos e habilidades, que são habilidades físicas, sensoriais, intelectuais, tudo isso eu vou trazer dentro da ideia de objetivos dessa norma. Beleza? Então, nós temos lá alcançar o máximo desenvolvimento e talentos e habilidades físicas sensoriais. E fechando o artigo 27, eu vou ter aqui no parágrafo único do artigo 27, muita atenção, isso aqui tem cara de prova. Quem são os responsáveis por garantir essa inclusão? Serão responsáveis? Aqui tem muita cara de ser objeto da sua prova. O Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade. E terão que fazer proteção contra a violência, negligência e discriminação das pessoas com deficiência nesse âmbito educacional. Muita atenção para você conseguir desenrolar isso aqui na hora da sua prova. Quando eu falo de ensino inclusivo, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade não é só do Estado, não é só da família, mas você vai ter Estado, família, comunidade escolar e sociedade. Todo mundo dentro dessa ideia de trazer proteção contra a violência, contra a negligência e contra a discriminação. Isso aqui tem muita cara de prova. Está no artigo 27, parágrafo único, nós trazemos essa ideia de que a responsabilidade para garantir os direitos da pessoa com deficiência não será única e exclusivamente do Estado, mas tem o Estado, a família, a comunidade escolar e toda a sociedade integrados nessa ação de garantir a proteção contra a violência, contra a negligência e contra a discriminação referente à pessoa com deficiência. Dá uma olhadinha, isso aqui eu trabalhei com você, o artigo 27. Professor, o que nós estamos trabalhando? Estou trabalhando com você o artigo 27. Ó. Então, o artigo 27, ele traz direitos constitucionais, objetivos. Dentro desses objetivos, nós trabalhamos e agora eu tenho o dever de assegurar a educação com qualidade, está no parágrafo único. Esse dever, ele vai ser do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade. E quais são as ações que devem ser empreendidas? Uma proteção contra a violência, a negligência e a discriminação. Essas são ações que devem ser realizadas por todos eles. Tudo bem? E aí eu venço com você, vou vencer aqui o artigo 27, vamos voltando para cá. A outra situação, aí tem um monte de questões que vão vindo aqui, ó, do artigo 28. O artigo 28, ele vai trazer a obrigação e implementação do poder público. Esse artigo 28, você vai dar uma moral para ele, tá? Artigo 28, que eu estou destacando aqui, ó. Ele tem grande chance de ser objeto na sua prova. O que o artigo 28 ele vai falar? Ele vai falar sobre os deveres do poder público no que tange à educação. Lembrando que esse dever também se estende para as instituições privadas. Não só a escola pública, mas as instituições privadas também terão os deveres que nós vamos trabalhar aqui, com exceção de 2. E quando eu chegar a esses 2, eu destaco para você, porque ele gosta de aparecer. Vamos jogar para cá? Então, quando eu falo do artigo 28, leitura obrigatória, ele vai trazer as obrigações e implementações do poder público. E aí eu jogo para cá e olha só o tanto de situações que a gente vai ter que trabalhar aqui. Primeiro, sistemas e aprimoramento. Quando eu falo de deveres, eu estou diante de um sistema e aprimoramento. Esse sistema e aprimoramento, ele traz um sistema educacional inclusivo, isso é regra, para todos os níveis e modalidades de ensino. Isso aqui é uma premissa que vai girar em torno de todo o estatuto, a ideia de um sistema educacional inclusivo para todos os níveis e modalidades. A outra ideia que vai girar é garantir acesso, permanência e participação e aprendizagem da pessoa com deficiência nesse meio de escola, no meio escolar. Eu não tenho como garantir inclusão se eu não garantir o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem da pessoa com deficiência. E, claro, oferta de serviço e recursos de acessibilidade. Olha só a ideia que gira em torno desses 3 pontos que o poder público é obrigado a ofertar. Bora pela lógica?
O poder público tem que ofertar? Tem. Mas quando ele vai ofertar, claro que ele vai ofertar um sistema de ensino inclusivo. E não um sistema de ensino excludente, mas sim um que inclua a PCD dentro desse ambiente. Tudo bem. Mas para garantir isso aí, eu tenho que garantir o acesso, eu tenho que garantir a permanência da PCD para que não haja evasão escolar, a participação e a aprendizagem dessa pessoa com deficiência no meio escolar. Então, falar de acessibilidade, de inclusão, é garantir acesso, mas também garantir a permanência. Não é só colocá-la no sistema de ensino, mas é garantir que ela permaneça nesse sistema de ensino. E para isso, eu tenho que ter o quê? Uma oferta de ensino e serviços com recursos de acessibilidade. Como é que eu vou trazer a PCD para um sistema de ensino e não ofertar para ela recursos de acessibilidade? Então aqui é bem lógico. Eu falo, poder público, você vai garantir o ensino, mas esse ensino tem que ter acessibilidade. Você tem que tirar barreiras arquitetônicas, urbanísticas, entraves, obstáculos que impossibilite a PCD de executar e de ter acesso à rede de educação. Então, cuidado com essa informação. Jogo para cá, vamos continuando aqui no nosso mapinha. Então, eu fecho com você. Primeira obrigação é um sistema e aprimoramento. Segunda obrigação do poder público fala sobre questões pedagógicas e currículos. Quando eu falo de questões pedagógicas e do currículo, eu tenho a oferta de projeto pedagógico com atendimento educacional especializado, são as equipes de atendimento, adaptações razoáveis, essa explicação eu já te falo. O que é uma adaptação razoável? Adaptação razoável são aquelas que não geram ônus desproporcional para serem realizadas. Então, mudar, coisa básica. Se eu mudo, muitas vezes, uma porta para que tenha acesso a essa sala de aula, já traz uma inclusão para esse cadeirante, para essa pessoa com deficiência. Mudar uma porta, colocar uma rampa, não irá trazer um ônus desproporcional à escola, ao Estado. Mas isso possibilita que essa pessoa com deficiência possa continuar a sua jornada de aprendizagem, porque eu tenho ali um local com acessibilidade. Então, quando eu falo de adaptações razoáveis, eu não estou falando de nada que traga ônus desproporcional. Eu estou falando de adaptações, de mudanças, sem ocasionar, sem acarretar ônus desproporcional. Além disso, eu tenho que garantir pleno acesso ao currículo em igualdade. Essa ideia, essa premissa de igualdade é algo que sempre vai permear todo o nosso sistema. A igualdade é algo que permeia o nosso sistema. E práticas pedagógicas inclusivas e formação inicial e continuada do profissional da educação. Quando eu falo de práticas pedagógicas inclusivas, lógico que é um meio de garantir a acessibilidade para a pessoa com deficiência. Garantir práticas pedagógicas inclusivas, eu estou garantindo a acessibilidade. Mas essas práticas, uma das formas de proporcioná-las é garantir para o profissional da educação uma formação continuada e uma formação que o coloque sempre apto a entregar um serviço de qualidade, a entregar uma aula que possa trazer recursos e formatos para que a pessoa com deficiência participe dessa construção. Claro que na prática a gente vê ali muitas vezes uma não oferta para o professor de insumos, de material, de possibilidades de trazer acessibilidade para a sua aula. Mas aqui, no mundo fantástico, tudo bonitinho, é assim que funciona. Eu terei práticas pedagógicas inclusivas e formação inicial e profissional e continuada desse profissional. Beleza? Voltando para cá, e a formação de profissionais. A formação de profissionais, quando eu falo de formação de profissionais, que está aqui, era para eu ter clicado e trago isso aqui. Formação inicial e continuada de professores, disponibilização de professores para a equipe de atendimento especializado, disponibilização de tradutores e intérprete de Libras, isso vai estar relacionado à educação bilíngue, que vai ser algo tão cobrado nas provas, a educação bilíngue, disponibilização de guias, intérpretes e profissionais de apoio escolar. Cuidado com esse profissional de apoio escolar, porque no dia a dia nós vamos dar outro nome para ele, nós vamos chamar de monitor. Professor, quem é esse profissional de apoio escolar que as questões tanto falam? São os monitores.
Os monitores, na lei, eles são chamados aqui para gente profissional de apoio escolar, que são profissionais que irão auxiliar a pessoa com deficiência no ambiente escolar a ter acesso à acessibilidade, ao ensino inclusivo. Então, só tomar cuidado que no dia a dia você vai chamar esse profissional de monitor, de jovem educador voluntário, né? Você tem vários nomes que no dia a dia aqui na Secretaria de Educação nós colocamos, mas para a sua prova você vai chamá-lo de profissionais de apoio escolar. E as bancas, em especial a Quadrix, já cobrou muitas vezes perguntando se é obrigação do Estado disponibilizar esse profissional de apoio escolar. Sim, é obrigação do Estado disponibilizar esse profissional. Não só o profissional de apoio escolar, mas também a questão do intérprete e disponibilizar tradutores e intérprete de Libras. Esses aí são obrigatórios o Estado disponibilizar. Não só eles, mas disponibilizar professores para a equipe e fazer uma formação inicial e continuada de professores. Tudo isso é obrigação do Estado no que tange à formação dos profissionais. Além disso, o Estado também, tudo artigo 28, cai pra caramba, tá? Ele tem que trazer recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva, garantindo que, nesses recursos, pesquisa, tá? Pesquisas de novos métodos, materiais, equipamentos, ensino de Libras, sistema Braille e tecnologia assistiva e planejamento de estudos de caso e plano das equipes especializada de atendimento. Todas essas ações devem ser feitas pelo Estado quando ele fornece a educação. Ele tem que trazer questões de pesquisas relacionadas a novos métodos, metodologias, materiais, equipamentos, para que o ensino seja ofertado de uma forma inclusiva. Ele tem que ofertar o ensino de Libras, sistema Braille e tecnologia assistiva, e fora isso, fazer um planejamento de estudo de caso e plano voltados às equipes. Bora seguindo? Educação bilíngue, campeã de cobranças. Acorda aí do outro lado, olha para cá. O que as bancas amam cobrar? Educação bilíngue, ensino bilíngue. Já te dando um spoiler, ele não será obrigatório na rede privada, mas só na rede pública. Cuidado com isso, tá? Dentro da educação inclusiva, quando eu falo da rede privada, ela tem que trazer um ensino de inclusão dentro da rede privada. Esse ensino tem que ter acessibilidade. É vedada a cobrança de valores adicionais na matrícula para a rede privada quando ela oferta uma educação inclusiva. Ela não pode valer-se de matrículas diferentes, valores diferentes, isso aí é vedado. Todavia, a questão do ensino bilíngue, ela não será obrigatória, não será obrigatório na educação privada, mas só no ensino público, só na rede pública. Ademais, ainda que seja na rede pública, não será em toda a rede pública, mas nas escolas e classes inclusivas, ela será obrigatória. Já foi cobrado perguntando assim, será obrigatório o ensino bilíngue em toda a rede pública? Não é em toda a rede pública, mas nas escolas e classes bilíngues e classes inclusivas. Essas você tem a oferta do ensino bilíngue, que haverá o que no ensino bilíngue? A oferta de Libras como primeira língua e segunda língua na modalidade de língua portuguesa escrita. Então, na primeira língua, no ensino bilíngue, você tem a oferta de Libras. E quando eu tiver na modalidade escrita da língua portuguesa, ela torna-se segunda língua. Claro que eu vou explicar isso melhor agora no meu mapinha. Então, eu tenho a educação bilíngue como obrigatória, mas lembre-se, a obrigação é só para a rede pública de ensino. Tudo bem, não vai ser para a rede privada. E eu continuo porque essa ideia de educação bilíngue, ela traz isso aqui, ó. Libras como primeira língua, tá? E língua portuguesa escrita, Libras fica como segunda língua. Então eu tenho Libras como primeira língua ofertada, mas quando eu venho para a educação na língua escrita portuguesa, a Libras ela torna-se segunda língua. Ela seria primeira língua. Claro que não é verbal, né? Não é o termo que eu queria utilizar, mas é o termo que eu utilizo, que é o mais próximo para você entender e ficar muito tranquilo. Então, na linguagem, no dia a dia da aula, na educação bilíngue, Libras é primeira língua. Você tem o professor regente e o intérprete que vai ali utilizar Libras como primeira língua para os alunos que estejam nesse ensino bilíngue.
Todavia, na modalidade escrita da língua portuguesa, claro que aí ela torna-se segunda língua. A primeira língua é o próprio português, na modalidade escrita, mas eu oferto Libras como segunda língua na modalidade escrita da língua portuguesa. E trago para cá, porque nós fechamos com aquela observação que eu te falei, que o ensino bilíngue ele não será ofertado em toda a rede de ensino, mas na rede pública de ensino, tá? Vai ser na rede pública de ensino, e dentro da rede pública de ensino, ele será ofertado nas escolas e classes bilíngues e inclusivas. Por várias vezes eu já encontrei questões perguntando se seria ofertado em toda a rede pública. Ela será ofertada no que tange às escolas e classes bilíngues e escolas inclusivas. São essas que eu terei a oferta da educação bilíngue. Beleza, beleza? Artigo 28, ó, cuidado com esse inciso 4, ele cai demais. E aí nós vamos terminando o artigo 28, ele tem aspectos linguísticos, culturais e profissionais. O que nós vamos ter aqui nesses aspectos linguísticos? A adoção de medidas de apoio, tá? A adoção de medidas de apoio de linguístico, culturais, vocacionais, profissionais, acesso à educação superior e profissional e tecnológica com igualdade, inclusão de temas sobre deficiência nos currículos superiores. Inclusão de temas sobre deficiência nos currículos superiores. E fechando, participação e comunidade escolar. Eu tenho a participação de estudantes e familiares nas instâncias deliberativas, na construção desse currículo. Eu tenho acessibilidade nas edificações e ambientes para todos. Eu tenho que ter um ambiente com acessibilidade. Como é que eu terei uma situação de ensino inclusivo se a escola não detém acessibilidade material? Rampas, elevadores quando for necessário, corrimãos, as questões relacionadas ali a banheiros adaptados e outros, né, que você tenha a necessidade de fazer adaptações à própria estrutura da escola ou não teria como utilizar essas ações. Articulação intersetorial, eu tenho mais de um setor, é uma articulação intersetorial, não só a educação, mas vou precisar aqui de outras áreas para fazer e ofertar isso aqui. E acesso a jogos, recreação, esporte e lazer para a pessoa com deficiência. Quando eu estou diante de acesso a jogos, a recreações, a esporte, a lazer, eu também tenho que incluir a pessoa com deficiência dentro dessas ações. Isso aqui é o lógico, é o que não poderia ficar diferente para a gente. Ok? Volto para cá. E vamos terminando a nossa ideia, porque eu estou lá no artigo 28. Regra para instituições privadas. E aí, quando eu jogo nas regras para as instituições privadas, eu tenho que entender que as instituições privadas, a aplicação obrigatória da maioria dos artigos 28, vedação de cobrança de valores adicionais. Esse é o que mais gosta de cair. É que a escola particular ela vai ofertar uma educação com acessibilidade, mas ela não pode cobrar valores diferenciados. É vedada a cobrança de valores diferenciados quando eu falo de ensino inclusivo. Eu darei um ensino inclusivo? Sim, mas eu darei um ensino inclusivo sem a cobrança de valores adicionais. Não posso cobrar valores adicionais. Caiu na tua prova e gosta de cair, é vedada a cobrança de valores adicionais pela rede particular de ensino quando for ofertar um ensino inclusivo. Não pode ter cobrança de valores adicionais. Beleza. E aí vamos terminando. Eu tenho aqui as minhas duas últimas situações. Qualificação de intérprete Libras. Cuidado, cuidado, porque o intérprete Libras ele pode atuar na educação básica e ele pode atuar na graduação e na pós-graduação. Muita atenção, porque o que eu vou te falar aqui pode ser que não vá de acordo com normas como LDB ou outras regras voltadas à educação. A educação básica, quando eu tiver a atuação do intérprete, ele vai ter determinadas exigências para atuar na educação básica. Quando ele for atuar na graduação e na pós-graduação,
ele tem outras exigências para que ele seja ali intérprete ou tradutor. O que ele vai precisar? Olha o que a lei fala para a gente. Se ele for atuar, o intérprete, tá? A qualificação para o intérprete de Libras. Se ele for atuar na educação básica, o que nós teremos na educação básica? No mínimo, ensino médio completo e certificado de proficiência em Libras. Para atuar na educação básica, ele não precisa ter graduação. Para atuar na educação básica, ele precisa ter, no mínimo, ensino médio completo, não precisa ser graduado, e ele precisa de uma certificação de proficiência em Libras. Pronto, essas duas qualificações já o qualifica para atuar na educação básica. Agora, quando ele estiver diante da graduação ou pós-graduação, a lei fala que ele já tem que ter nível superior, não fala qual o nível superior. E ele tem que ter uma habilitação prioritária em tradução ou interpretação em Libras. Ele não vai ter ali, cuidado, tá? Uma graduação específica, não é pedagogia, não é letras, ele tem que ter uma graduação, ele tem que ter nível superior para atuar na graduação. E a habilitação dele, prioritariamente, tá bem que não tenho exclusivamente, mas prioritariamente, essa habilitação dele será em tradução e interpretação em Libras. Cuidado com esse tópico que gosta de cair pra caramba nas provas, tá? Perguntando quais são as habilitações necessárias para atuar como intérprete e tradutor na educação. São essas aí pra gente. E para fechar, dando números finais, terminando aqui o nosso mapa mental, eu tenho os processos seletivos lá do artigo 30. Bem tranquilo. Esses processos seletivos, tanto para instituições públicas quanto instituições privadas, eles deverão trazer algumas questões, como atendimento preferencial à pessoa com deficiência, formulário de inscrição específico, tendo a possibilidade ali de ter recursos de acessibilidade no próprio formulário de inscrição. Então, quando eu vou fazer uma prova, a primeira coisa eu tenho que me inscrever, e o formulário de inscrição para essa prova tem que ter acessibilidade, porque tudo começa com a minha inscrição. Como é que eu vou me inscrever se eu não tenho acessibilidade nem no momento da inscrição? Então, a primeira questão é, além do atendimento prioritário, um formulário de inscrição com acessibilidade. Disponibilização de provas em formatos acessíveis. A prova, ela tem que ter adaptações para garantir um formato acessível à pessoa com deficiência. Como é que ela vai fazer uma prova se ela tem uma baixa visão, se ela tem uma dificuldade com a leitura? Eu tenho que dar acessibilidade no próprio formato da prova. Disponibilização de recursos de acessibilidade previamente solicitados. Cuidado com isso aqui na hora da prova, porque eu vejo boa parte das questões falando que ela terá direito a recursos de acessibilidade independentemente de solicitação. Olha que eu estou te avisando. As bancas gostam muito de falar, terão esses recursos independentemente de solicitação. Claro que não. Eu terei recursos de acessibilidade? Tenho, mas previamente solicitados. Eu tenho que, no momento da inscrição, solicitar os recursos de acessibilidade que eu preciso. Não havendo a solicitação, não há que se falar em recursos de acessibilidade. E aí, boa parte das questões falam, haverá a disponibilização de recursos de acessibilidade independentemente de solicitação do candidato. Claro que não. A próxima também gosta de aparecer em questões. É o que eu falo sobre a dilação de tempo. Dilação de tempo para a seleção e para atividades acadêmicas. Eu posso ter um maior tempo para a realização das provas em um concurso, em um exame, e para atividades acadêmicas eu terei a dilação de tempo para a pessoa com deficiência. Esse aqui já foi mais de uma vez cobrado, a dilação de tempo para a pessoa com deficiência nas seleções e nas atividades acadêmicas. Sim, ela tem esse direito, está previsto na nossa legislação. Critérios de avaliação de provas escritas com singularidade linguística. Então, eu trago uma adaptação aqui no que tange
a critérios de avaliação e tradução completa do edital em libras. Ah, professor, tem isso? Está na lei. Se vai acontecer ou não vai, outra situação, mas na lei fala da tradução do edital em libras, são direitos previstos na nossa legislação. Então eu passei com você sobre toda essa estrutura que fala sobre o direito à educação, que começa no artigo 27, vai até o artigo 30. Nós passamos por isso aqui, desde ler a lei de uma forma mais mecânica, tentei organizar para você por meio do mapa mental. Tudo bem? Na próxima aula, a nossa missão é fazer questões baseado no que nós aprendemos aqui agora. Então, clica na próxima aula e eu volto com questões. Vou fazer aí sobre bancas diversas, Quadrix e banca CESP, é a nossa proposta. Tudo bem? Te vejo no próximo vídeo, é só clicar lá e a gente continua o nosso bate-papo. Um abraço e até mais.